era uma ajuda mensal a deputados para fazer com que o partido crescesse e aumentasse. A senhora também disse que ofereceria a nós a relação de todas as ligações telefônicas desse período, de todas as suas contas. Isso. Para que os advogados providenciem para esse conselho. Eu acho que poderia ser interessante também a relação dos empregados que trabalharam na minha casa, porque talvez algum deles tenha ouvido também alguma coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Não, mas o fato da senhora ter esclarecido agora, né, esse diálogo, para mim já é esclarecedor, até porque, de fato, o bispo Rodrigues pode nunca ter ouvido falar mesmo a palavra mensalão. A última para encerrar. Vocês, a senhora, o seu ex-marido, o deputado Valdemar, mais o seu Remy 30, a esposa, saíram de Brasília e foram para um flat em São Paulo. Isso. E o segurança transportou uma mala. Não, o segurança encontrou conosco no flat. Então já estava lá. Isso. Eles não... Não. Quer dizer, a mala já estava em São Paulo. Uhum. Então, só isso. Obrigado. Muito obrigado, senhora Maria. Eu queria informar ao plenário, dos senhores deputados, para o controle, né? Nós temos inscritos agora, para falar em seguida, o deputado Zé Carlos Araújo, após o deputado Moroni Torgan e, finalmente, o deputado Carlos Sampaio. Isso para que todos nós possamos nos organizar com relação a esta sessão. Então, com a palavra... sim. E com a palavra, então, o deputado Zé Carlos Araújo. Deputado Josias Quintal, nobre relator Jário Carneiro, senhores advogados, dona Maria Cristina. E uma coisa nós não podemos acusar o deputado Valdemar Costa Neto de ter mau gosto. Isso, sem dúvida nenhuma, não é verdade. O deputado Valdemar Costa Neto é um homem de bom gosto. Mas, dona Maria Cristina, a senhora, ao conversar aqui, falou de que o deputado Valdemar Costa Neto teria comprado 2 partidos. Não, um partido. Que ele teria incorporado 2 partidos. Sim, mas e teria comprado um. Não. Tinha incorporado 2 e comprou um. Isso. Dos 2. Tá bom. Nesta época, o fundo partidário do PL era de R$131 mil. E passou para quanto? Não. Nesta época, eu faço perguntas à senhora. Desculpe. A senhora responde as perguntas que eu fizer para a senhora. Então, o partido, nessa época, recebia 131.512,73. Tá? Foi incorporado 2 partidos, o PGT e o PST. Eu não sei qual dos 2 era do que a senhora conhece, o outro, não sei. Não. Bom, esses partidos não tinham nenhum parlamentar. Essa incorporação foi única e exclusivamente para fazer com que o PL passasse a ter os 5% que a lei exige que tenha de 5% dos votos em todo o Brasil e seja votado em 7 estados, como manda a lei. Então, com a incorporação desses 2 partidos, o PL conseguiu, então, ter os 5% dos votos. Então, não envolvia dinheiro. Bom, vou chegar lá, em algum momento, senhora, calma. Hoje, depois das eleições, então, que o PL passou a ter 52 deputados, o PL tem hoje R$526 mil mês, tá? Que divide para todos os estados brasileiros, são 27. Então, qualquer pessoa de sã consciência, qualquer empresário que souber fazer conta, vai ver que não seria um bom negócio pagar 5 milhões por essa incorporação. A senhora deve ter se errado nos números, pelo menos. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: a partir do momento que ele teve os 5%,
quanto passou a ser? Eu falei para a senhora, ele passou a ser, depois das eleições, porque conta depois da eleição, o que teve na eleição, passou a ter o que tem hoje, R$526 mil. Ou seja, em 10 meses ele paga... Não, senhora, aí, se esse dinheiro fosse só para botar, para dividir, mas ele tem que mandar, o PL, tem que mandar o fundo partidário para todos os PLs de todos os estados. Não é, ele não pode pegar esse dinheiro e fazer a reviria do partido inteiro, ao bel prazer dele, essa divisão de pagar os 5 milhões. Tá? Então, a conta está um pouco errada. Mas vamos lá. Eu estava até preocupado quando a senhora falou... Desculpa, deputado, mas a minha única alegação foi o seguinte, que ele fez a incorporação do partido para atingir um número, um coeficiente que fazia com que a verba partidária passava de um número que eu não sabia, eu achava que era 30, mas é 131, para 500 mil. Foi isso que eu falei. A senhora falou que ele pagou 5 milhões para isso. 5 milhões para isso. Isso é um outro fato. Não, pagou 5 milhões para os partidos, porque o cidadão pensou que ele tinha morrido no acidente que houve em Congonha, se não me engano, isso. Que o avião derrapou na pista, na risada. Bem, a senhora falou Júlio Simões, é isso que se não me engano? Júlio Simões? Não falei Júlio Simões, falei Fernando Simões. Fernando Simões. Fernando Simões, que era o dono dos aviões que emprestava a Valdemar. Isso. Muito bem. Na verdade, Fernando Simões deve ser da família Simões, que por acaso tem uma empresa JS Táxi Aéreo, a qual o PL alugou as aeronaves. Quantas viagens a senhora fez de avião particular? Deputado, eu fiz algumas só para levar o meu cachorro. O PL pagou? Não. Porque o meu cachorro não gosta de viajar embaixo. Deixa eu dizer à senhora. O cachorro da senhora tem mais prestígio que eu, porque eu viajo em avião de carreira. Mas isso é um problema que o senhor tem que reclamar para o presidente. Dona Cristina, presta atenção. Eu cheguei no PL, tenho apenas 40 dias. Cheguei no dia 20 de maio desse ano. Então eu cheguei agora, não conhecia nem o Valdemar Costa Neto, como a senhora conhece. A senhora foi casada com o Valdemar. Tem filhos com o Valdemar? Não. Não teve filho com o Valdemar? Não. A senhora tem filhos? Não. Não tem filhos? Não. Mas anteriormente foi casada com o Valdemar? Fui casada e meu ex-marido, aliás, adoraria que ligassem para ele, porque ele pode dizer quem eu sou. Não, eu não estou questionando, muito pelo contrário. Eu sei que a senhora é uma mulher de berço, é uma mulher que foi bem criada, só foi criada em Paris, não é isso? Morou um tempo no hotel... como é o nome do hotel que a senhora morou? Um tempo quando criança, morava no hotel, na suíte do hotel em Paris, a senhora... Plaza Athénée? Isso. Tinha um Rolls Royce à sua disposição. Essas coisas, sabe, as coisas... A senhora é colunável. Colunável está nas colunas de jornais. Não, eu diria o seguinte, que eu sou nascida de uma família rica, porque eu trabalho mais ou menos o tanto quanto o senhor, e eu não tenho as férias de janeiro, julho e não sei o quê. E nem recebo salário em dobro. A senhora veio para aqui para responder os questionamentos, só não veio aqui para atingir deputado. Só veio aqui para prestar depoimento, porque a senhora foi... Aliás, a senhora... Foi o Roberto Jefferson procurou a senhora, ou a senhora procurou... Aliás, deputado, eu queria advertir a senhora Cristina, nós temos procurado ter uma postura bastante liberal, bastante democrática, deixar que as pessoas fiquem inteiramente à vontade, porque o que se quer é a busca da verdade. Mas, evidentemente, que precisamos manter todo o nosso depoimento, nosso comportamento dentro de um padrão do maior respeito possível. Então, eu quero considerar a colocação do deputado Zé Carlos e pedir à senhora para ser um pouco cuidadosa mais quando responder ao deputado, limitando, se possível, a responder as perguntas que faz. Bom, eu vejo que a senhora, como falou aí, é bem nascida, bem criada. A senhora parece ter um passaporte... Queria pedir desculpas para o deputado, que inclusive na época, ele nem... Eu não cheguei a conhecer, ele nem participava do PL, então ele nem poderia saber o que estava acontecendo. Claro que não, eu comecei, tenho 40 dias, eu tenho 16 anos no PFM, votei todas essas votações contra o governo, portanto nada pode ter em mim.
Então, para mim... Tá. Então, como está dizendo a senhora, bem criada. Eu vejo, inclusive, que a senhora tem passaporte diplomático. Não é isso? É que foi o deputado Valdemar que me deu o passaporte.